os senadores brasileiros que foram para os Estados Unidos para conversar sobre o tarifaço com empresários e políticos norte-americanos já estão de volta ao Brasil. Vamos saber qual é o balanço dessa viagem? A gente conversa agora com o senador Nelsinho Trade, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Senador, bem-vindo, boa tarde para o senhor. Bom, balanço positivo, negativo, como é que o senhor avalia essa viagem? Bom, boa tarde, é um prazer ficar aqui junto com o Diego e com a Carla. Satisfação voltar ao canal UOL. Dizer que o que a gente se propôs a fazer, diplomacia parlamentar, distensionando a relação entre nós e os Estados Unidos, azeitando melhor essa conversa, proporcionando um canal de diálogo, isso a gente conseguiu. Fizemos várias interlocuções lá nos Estados Unidos, tanto com democratas quanto com republicanos, e viemos com a certeza de que o que a gente se propôs a fazer, a gente fez. Carla. Carla, seu som não está chegando aqui para a gente. Agora sim foi liberado. Desculpa, diga lá. Oi, imagina. Boa tarde, senador, por estar aqui com a gente. O senhor falou aí que esses canais de diálogos foram abertos, né, tanto com republicanos como com democratas. Mas a maior parte do que a gente viu foram de democratas, né? Pelo que eu tenho aqui, eu acho que os senhores se reuniram com 8 democratas e apenas um representante republicano, que é o partido do Donald Trump. Foi isso mesmo? E aí eu já queria emendar com uma pergunta sobre como é que o senhor avalia as falas do deputado Eduardo Bolsonaro, que falou que trabalharia contra os senhores lá nos Estados Unidos. Olha, Carla, esse é um assunto tão complexo, tão temperado, e qualquer tempero extra que vem nele, você pode ter certeza que vai ficar muito mais difícil de ser mexido. Então, a gente procurou seguir em frente, conversar com quem se dispôs a conversar com a gente. Ao que nos consta, pelas informações que a gente teve lá, são parlamentares que são ouvidos, são pessoas que têm boas conexões com o governo, mesmo sendo um só republicano e outros democratas, mas são pessoas que, quando falam, as pessoas de lá prestam atenção. Eu acho que a gente, com isso, atingiu um objetivo, fizemos as interlocuções, mostramos tecnicamente o que cada estado que era e é representado pelos parlamentares que a gente conversou iria perder. Você imagina, você é da onde, vamos supor? Você é da onde? Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo. A gente levou para você, vamos dizer que você é americano, a gente levou para você, do estado de São Paulo, todos os impactos econômicos que o seu estado ia ter com a sobretarifa. Aí você olhou aquilo, como eles olharam, para não, mas tudo isso aqui é. Então você pode ver que foi tocado cada um no calo que aperta o agente político, que é o calo do eleitor, é o calo do estado que ele representa, e pedimos para eles duas coisas. A primeira, tentar postergar o início da sobretarifa. Segunda coisa, avaliar setorialmente os produtos, porque na expressão de um deles que falou com a gente, se não me engano, o senador que é astronauta, ele falou assim: mas olha, se é isso que você está mostrando, se isso aqui for realmente real, os Estados Unidos estão fazendo um gol contra. Eu falei, então mesmo? Tá aqui, o senhor pode checar, essa é a real dessa história toda. Então, o que a gente observou? Houve a exclusão de 41% desse tarifaço em cima dos 700 produtos que foram excluídos, porém, deixou um canal aberto para interlocuções em relação a outras questões. Questão do café, questão da carne, que a carne que eles usam lá, Carla, não é igual a que a gente faz aqui no final de semana, um churrasco, quando pode. Lá eles pegam a carne da gente e faz hambúrguer. É diferente.
Então, e a nossa carne tem a liga para o hambúrguer não se despedaçar quando você vai fritar ele, alguma coisa nesse sentido. E eles elogiam muito, não só a consistência da nossa carne, como também o sabor dela. E eu passei a observar, cada dia eu ia tomar o café em algum lugar diferente, para observar. O café da manhã do americano não falta café e suco de laranja. Então, eles têm uma certa dependência dos nossos produtos e eles vão sentir isso. Entendi. É que o senhor citou aí 2 produtos, né, carne e café, que acabaram sendo taxados, não ficaram fora da lista de isenções. Mas eu queria também saber, os senhores estavam lá ainda, né? Porque o esperado para o tarifaço, dia D, digamos assim, seria hoje, né? Dia 1º de Sim. agosto. Estava todo mundo trabalhando com essa expectativa. Depois, na quarta-feira, além da sanção ao ministro Alexandre de Moraes vindo dos Estados Unidos, teve essa antecipação do tarifaço. Como é que foi? Os senhores foram surpreendidos completamente, como nós aqui? Como é que a comitiva sentiu esses 2 Fomos anúncios na surpreendidos, sim. quarta-feira? A gente estava no deslocamento para o aeroporto para pegar o voo de volta. Essas mensagens chegavam toda hora, todo mundo surpreendido. Cada um voltou para o seu estado, mas já combinamos na segunda-feira mesmo, nós vamos fazer uma reunião da comissão em Brasília para a gente poder apurar entre nós o saldo e fazer a devolutiva para as autoridades competentes no Brasil. Agora, senador, com tantas exceções, né? Como é que o senhor viu também essas exceções todas na listagem aí dos produtos? Se você observar bem, elas são de produtos que têm os Estados Unidos uma certa dependência em relação a nós. Aqueles outros que eles tiraram e que têm mercado alternativo, eles tiraram, mas é aquela história. Você, para pactuar um outro mercado, você tem todo um processo, você não é assim tão simples. Assim como também não é quando você para de uma hora para outra. Você tem uma ideia, nós estamos negociando carne com o Japão há décadas. Isso não é tão simples como a gente pode imaginar. Porém, o canal está aberto, nós vamos passar isso para o Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio, do vice-presidente Alckmin, vamos passar para o Itamaraty, na convicção de que a gente fez o nosso papel. Senador, vocês têm sugestões para o ministro Alckmin, que está aí formulando, né, terminando, ajustando o plano de contingência, a resposta ao tarifaço? Dentro dessa viagem, nesse pacote, vieram sugestões que podem vir a ser incorporadas nesse plano de contingência? Olha, a gente vai reunir os 8 senadores, é lógico que nós vamos debater isso, mas eu digo para você, a gente sempre respeitou a linha do executivo, ninguém quer atravessar a prerrogativa do outro. Nós estamos levando informações importantes que a gente colheu, essa questão da movimentação geopolítica de comércio com a Rússia em relação ao petróleo, isso é um assunto muito sensível lá para eles, ouvimos dos 2 lados. Parece que eles vão fazer uma lei para poder sobretaxar os países que têm esse tipo de negócio com a Rússia. Não sei se vão fazer, mas que a gente ouviu. E que nós temos que passar aqui para os nossos ministros, os nossos responsáveis por essa área, nós temos que passar. Até para eles poderem se prevenir, se precaver e se planejar. Senador, e na semana que vem o Congresso volta aos trabalhos, né, o fim do recesso. Qual é a sua expectativa para esse fim de ano? O que dá para ser feito ali no Senado? E aí também, misturando um pouco com esse assunto, essa pressão por anistia e impeachment de ministro do Supremo, o senhor vê essas 2 pautas completamente fora da agenda do Congresso? Olha, o clima ali normalmente é quente, né? Quando fica muito frio, no outro dia alguém cai. Então, é até bom que tenha movimento, porque esse é o trabalho normal ali de dentro. A questão da pauta é inerente do presidente e da reunião de líderes. Eu penso que isso deve vir na mesa e vai depender muito
desse colegiado de líderes e do presidente Davi Alcolumbre. Perfeito. Senador, quero agradecer o senhor aqui pela participação, espaço sempre aberto, tá bom? Um abraço para o senhor, bom trabalho. Obrigado, Diego. Obrigado, Carla. Bom jornal para vocês. Um abraço a todos os telespectadores que nos acompanham nas redes sociais do canal UOL. Obrigado, senador.